do Rio Grande do Sul, como a reforma vai combater, de novo, a sonegação de impostos? Alguém vai ter que responder sobre sonegação, é aquele número que foi colocado aí. Marcela Silva, de Minas Gerais. É necessário, a Constituição Federal de 88 prevê um sistema progressivo e democrático de cobrança de impostos, mas isso é diferente do que ocorre aqui no Brasil. E, por fim, a Lienay de Assis, de Minas Gerais. Visto que o país está passando por dificuldades na economia, como essa reforma beneficiaria a população e, ao mesmo tempo, a economia do país? Então, voltamos agora para os convidados, e os senhores poderão, a qualquer momento, falar. Os senhores dois ficam, como sempre foi aqui. Então, eu vou agora passar a palavra para vocês, vocês começam a responder, e aí sim, se eles tiverem alguma outra pergunta, eles farão e os senhores responderão. Então, ele teve perguntas que veio do capitão senador Stevenson para o Carlos Cardoso Filho. A palavra é sua. Senador, o senhor fez duas perguntas, o senador Paim já respondeu, né? E tem uma que ficou, que foi o que o senhor perguntou assim, e se essa reforma da Previdência que tramita, né, ela for aprovada sem estados e municípios, será pior para estados e municípios? É isso? Será mais complicado para esses estados e municípios? Isso. Pois é. Aí dentro do que já existe. Permite, inclusive, que eu achei muito boa a pergunta, porque é o debate que está lá na Câmara. Entra ou não entra Estado e município? A pergunta vem... Pois é. É bom, senador Paulo Paim, porque existe uma opinião técnica, uma opinião realmente razoável dentro do conhecimento de finanças, dentro do conhecimento que o senhor defende e entende, e tem o argumento político, né? Então, eu queria ver a opinião do senhor realmente pelos slides que eu vi. Certo. Aqui, a gente faz um debate técnico, né? E eu não tenho nenhuma dúvida, e todos os estudos eles indicam que a reforma, do jeito que está proposta, como ela retira dinheiro da circulação da economia, porque ela prejudica o que se recebe hoje, dificulta o acesso aos novos que viriam a se aposentar ou ter o direito a algum benefício, ela termina retirando o dinheiro da circulação. Teve um gráfico que eu mostrei ali, eu acho que o senhor viu, senador, que mostra o quanto é importante a Previdência no município. 72% dos municípios no Brasil contam muito mais com o que chega para o aposentado, pensionista, do que conta com o FPM, o próprio município. Ou seja, a Previdência é um sistema de irrigação da economia produtiva. Às vezes a gente passa numa praça e tem ali uma estátua, né, Charles, com um menininho e dele sai uma água. Alguém com pouca percepção diz assim, poxa, mas gasta-se essa água o dia todo. Não, tem um motorzinho que faz a água voltar. A Previdência é mais ou menos isso. Não existe. Às vezes os jornais dizem assim, o Brasil tem gasto não sei quantos bilhões com Previdência. Olha, não é gasto, não. Isso é o que faz a economia de verdade funcionar. A economia de verdade precisa desses recursos para poder girar toda a cadeia, vai girar o comércio, isso faz girar a indústria, isso gera tributo em toda essa cadeia e, ao final, emprega as pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, senador, que essa proposta que tramita, porque ela tira recursos da circulação, o que é que precisamos agora? De políticas anticíclicas. Se o Brasil caminha para uma condição de crise econômica que já vem se arrastando e vem piorando, a gente sabe que as medidas pioram, cada vez mais piora. Por que piora? Porque as medidas retiram dinheiro da circulação da economia. E não se faz economia sem dinheiro. Eu cresci vendo minha mãe fazer bolo e roupa, Charles. Ela costurava e fazia bolo. Eu nunca vi ela fazer bolo sem massa, nem roupa sem tecido. Então não se faz economia sem dinheiro. Essa é uma visão que é uma visão equivocada. Por isso que eu garanto ao senhor, essa reforma, como ela está lá, e tomara que se ela consiga passar lá, tomara que não, mas se ela passar como está lá, que aqui no Senado, o Senado possa discutir. Porque eu tenho visto, inclusive acompanhei uma palavra do senhor essa semana, senador, semana passada, muito constrangido com o que aconteceu. Porque agora vem de lá, de todo jeito, e... De todos nós. Parece até que não tem mais o Senado Federal. A gente tem um modelo bicameral. Vem medida provisória para cá e tem que votar na mesma noite ou no mesmo dia, que vai cair no outro dia. É um absurdo. Hoje eu vi pela manhã, senador, numa TV a cabo, né, a mais vista por todos, dizendo lá, tinha lá estampado a matéria do jornal, que era assim,
novos prazos para MPs, medidas provisórias, atrapalham o governo. Não atrapalha ninguém, não. A casa de fazer leis é aqui. E o senador tem reclamado muito disso. A casa de fazer leis é aqui. Então, essa história de chegar de lá, olha, não muda não porque tem pressa em aprovar. Calma, estão falando de tributação, estão falando de previdência. Previdência, já que o senhor perguntou, merecia outro debate desse, é muito importante. Só que, veja uma coisa que eu já quero até emendar com a questão da geração de emprego. O nosso amigo Charles Alcântara trouxe aqui uma ideia de nova tabela para o imposto de renda. Aquela tabela do imposto de renda que está sugerida ali já gera emprego automaticamente. E por quê? Porque ela vai aliviar aqueles que hoje pagam sem poder o imposto de renda. E isso vai para o consumo. Há uma demanda reprimida. Toda solução hoje na economia é optar por quem não está incluído nessa ciranda. A pessoa que não pode consumir, que tem uma demanda reprimida, na hora que ela pode, ela vai ao consumo. E ela gera um emprego, porque vai ter mais produto para vender, produção aumenta e tudo gira. E a tributação também depende de tudo isso. Então, não existe tributo sobre especulação, não é isso? O capital vadio não produz por natureza. E a gente está marchando para esse lado. Algumas pessoas não entendem isso, outras fingem que não entendem e outras têm interesse nisso. Tudo bem. Gostei da frase do capital vadio. É aquele que só entra e não dá retorno nenhum, nem gera emprego. O Brasil não está crescendo. Esse é o grande desafio. Então, você compara 32% que é a carga tributária brasileira num PIB que está comprimido. Ele não está conseguindo crescer. O Brasil não recuperou o péssimo desempenho ali de 2015, 2016 do PIB. Perdemos mais de 14% ali. Então, veja, perdão, mais de 7%. Eu vou fechando, senador. Tem mais um minuto. Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Esse é o PIB brasileiro. Então, nós estamos falando aí de 32% de 2 trilhões. A renda, que esse é o debate, quanto tem de receita tributária por cidadão no Brasil? Esse é o debate. E a nossa receita tributária por cidadão ela é muito baixa. Ela não atende, ela não consegue dar conta do Estado Social. São 2.800 dólares por cidadão de receita. Olha, vamos comparar com Portugal. Portugal tem mais ou menos a carga tributária parecida com a do Brasil. Mas veja, nós estamos falando o seguinte, de quase 7 mil dólares por cidadão português de receita. Então, você tem em Portugal, que é um país onde boa parte da nossa classe média está mudando, não é isso? Uma parte aí da classe está indo embora para Portugal. Lá existe quase 7 mil dólares por cidadão em receita tributária. Então, o Estado tem mais capacidade de atender, né, os cidadãos. O Brasil tem 2.800 dólares. Então, nós precisamos crescer o PIB. E o sistema tributário, ele trava, como disse aqui na apresentação, ele trava o crescimento. É preciso, portanto, reduzir, repito e finalizo, a tributação no consumo. Mas é preciso, por outro lado, aumentar a tributação na renda e no patrimônio. Esse é o debate que a gente tem que fazer com a sociedade brasileira. Muito obrigado. Como o Carlos usou só 7 minutos, ele pediu os 3 dele. Eu vou dar para ele, e daí o senhor encerra. O Marcelo encerra. É só para responder aqui. Teve um conjunto de perguntas, né, Charles, que falava sobre a sonegação. A sonegação. Né? E a sonegação é um bicho que incomoda todo mundo, né? Inclusive a porta de entrada para várias outras formas de corrupção, né? Inclusive corrupção que permeou o Brasil, invadiu todos os poderes. E a gente sabe que muita coisa começa na sonegação, porque é mais fácil participar dessa corrupção com dinheiro que está por fora, está no caixa 2. Né? Então, combater a sonegação é interesse de todos nós. As perguntas aqui é que se a proposta de reforma solidária combate a sonegação. Claro que sim. Primeiro porque torna o sistema mais fácil de trabalhar, né? Mais humano, o cidadão se vê no processo. E segundo, porque estrutura também a carreira do fisco, dando a ele o que ele ainda não tem. O senador Paulo Paim é um grande defensor da PEC 186, da Lei Orgânica da Administração Tributária. E o que é que diz a PEC 186 numa frase? Garante autonomia para o fisco funcional, administrativa e orçamentária, para que ele não dependa de ninguém que passa pelo poder. E tem que ser assim mesmo. Tomara que passe, no máximo cada 8 anos, né? É assim que acontece. Mas, infelizmente, há prefeitos, governadores e até presidentes da República que confundem um pouco. Querem botar lá o dedo no trabalho do fisco. Então, a partir disso, uma PEC que devia ter vindo antes da PEC
Charles, da PEC da Previdência, senador, é a PEC 186. Ela resolve aqueles 550 bilhões que a Previdência não vai arrumar, sacrificando o menor. Sacrifica o menor e não arruma. Ela arruma os 550 bilhões. Só que ninguém escuta. Então, esse é um ponto que eu queria explicar. E outra coisa que Charles falou agora há pouco aí, que me chamou a atenção, eu não tinha esse dado, Charles. No Brasil, se arrecada, per capita, né, 2.800 dólares, não é isso? Por ano. Veja uma coisa, pessoal. Uma coisa é o Brasil arrecadar e para poder gastar com cada cidadão 2.800 dólares. Acontece que quando o Brasil arrecada isso, 50% disso, 1.400 dólares, vai para os bancos. Não leva 50%? Né? Quer dizer, fica 1.400. Então você vai parar num comparativo com um país pobrezinho lá da África, que ainda hoje vive explorado por um país grande. Então, é muito mais sério. A gente precisa juntar todos esses dados, porque tudo faz parte da agenda econômica, né? Fica 1.400 dólares, porque metade desses 2.800 que o Charles trouxe aqui vai para o sistema financeiro. A banca rentista leva 1.400 desses 2.800. Outro ponto que Charles falou aqui, da carga, da alíquota efetiva do imposto de renda. Para que fique bem claro, sabe, Charles? É mais ou menos o seguinte, enquanto o cidadão paga, é descontado na folha de salário o imposto de renda dele, foi dado o exemplo do professor, que paga 27,5%. O empresário que ele citou, que no final ele é quem paga, né? Ele paga só 1% daquilo que ele tem, que ele aufere. Veja que coisa, né? Por isso que a nossa carga é injusta, ela é desproporcional. E uma coisa que foi falado pelo senador, já quero aproveitar também, Charles respondeu, mas tem dados que faltam chegar da Receita ainda, acredito eu. Senador, precisamos tratar no Brasil, em algum momento, sobre a importância do serviço público. Eu faço serviço público há 25 anos com muita alegria, com muito orgulho do que faço, enfrentando todo tipo de desafio que eu não posso imaginar. Sou do município do interior de Pernambuco, sei como é difícil trabalhar para defender a receita pública, que muitas vezes você não é entendido pelos empresários que não querem e pelo próprio prefeito. Muitas vezes ele começa a lhe complicar a vida porque tem um amigo dele que reclama do seu trabalho. Então, assim, o senador Paulo Paim já encheu essa bancada aqui com várias categorias. Foram juízes, foram promotores, agora são fiscais. A nossa função, ela não é mais bonita, nem mais elegante. Os empresários vão vir de novo. Eles vêm também. Aquele teu colega lá. Então, assim, a nossa função, ela não é mais importante do que a de ninguém. Agora, ela precisa garantir o pagamento de tudo que acontece no país. Vem de nós, Charles, do nosso trabalho. É o nosso trabalho que garante o pagamento de tudo que o Estado precisa pagar, dos salários dos demais servidores. E tem uma coisa que a gente notamos na reforma da Previdência de Michel Temer, parece que agora está se tomando um pouco mais de cuidado, mas não foi, se eu falar em privilégio. Vou concluir, senador. É o seguinte, vai ter um momento que a gente vai ter que chamar a sociedade para discutir com ela se ela quer ou não, se ela precisa ou não de servidor público. Porque se precisamos reduzir a desigualdade tão bem colocada por Charles, é o serviço público que atenua essa diferença, que aproveita o que tem de melhor para fazer a diminuição. É quem atende na rede pública de saúde, de educação, é quem mantém as coisas funcionando. Se a gente vai abrir mão disso ou não, precisa ouvir o povo. Não deve ser da cabeça da gente essa saída, não. Precisamos ouvir o povo para que o povo diga se quer ou não serviço público. E quanto vale um servidor público? Quanto vale um servidor público que julga com decência, sem interferência, realmente de forma imparcial? Quanto vale um servidor desse, Charles? Para mim não tem preço. Quanto vale um promotor que vai atrás do crime e consegue mostrar onde houve um crime, um delito? E quanto vale um fiscal? Que fiscal a sociedade quer? Aquele que não consegue olhar uma contabilidade e ver o que o contribuinte deve, porque quando ele deve, ele tirou do povo. Nessa carga regressiva, já ficou com o que é do povo antes, porque o imposto está dentro do preço do serviço ou da mercadoria. Então é apropriação indébita logo de partida. Que fiscal o povo quer? Senador, eu estou disposto a abrir esse debate. A sociedade precisa ou não do servidor público? Aí a gente discute, porque aí vamos taxá-lo como a sociedade quiser. Agora, primeiro, vamos discutir com ela. Obrigado. Muito bem. Foi o Rubio. Carlos Cardoso Filho falou pela FENAFIM.